E aí, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre as atualidades, sobre as últimas notícias, daquilo que está acontecendo aí pelo mundo afora, na economia, na política, na geopolítica, esses conflitos, esses últimos dias, este conflito que está, essa intriga que está acontecendo entre China e Taiwan. Qual o propósito de tudo isso? Por que os Estados Unidos foi meter o bedelho, como a gente fala aqui, lá em Taiwan para provocar essa tensão, esse estresse que está acontecendo, que está preocupando muita gente e que muito mais problemático, uma potência. As pessoas sempre falam, será que vai ter uma terceira guerra mundial? Será que isso vai causar uma terceira guerra mundial, tal? E os últimos meses a gente tem visto o conflito entre os países do gelo, Rússia e Ucrânia. Eu disse, eu vou começar a falar os nomes como são, porque parece que não dá para ensinar se tu não fala a palavra, né? Então não me importa. Por isso que eu conto com vocês para ajudar a divulgar estes vídeos, esse conteúdo, porque se vocês que são assinantes do canal, né, que são membros no canal e inscritos, a palavra certa, inscritos no canal, não ajudarem a gente a compartilhar, se a gente depender do YouTube, o canal não cresce, não desenvolve, né? Então eu conto com vocês, porque não tem como tu não usar os nomes corretos, gente. Eu não consigo ficar falando nomes diferentes. Até tentei fazer isso, mas parece que não sou eu, parece que não é o estudo completo. Então eu vou usar as expressões corretas. Então, muito se estava dizendo por aí que o conflito entre Rússia e Ucrânia poderia gerar uma terceira guerra mundial, e era uma especulação. Meus amores, eu garanto para vocês que muito mais não vai acontecer uma terceira guerra mundial, né? Nós que conhecemos isto aqui, porque é tudo com base nisto aqui, que a gente está aqui ensinando vocês, a gente sabe que a terceira guerra mundial é a segunda vinda de Jesus, a batalha do Armagedon, e isso é no período da grande tribulação. Então não vai acontecer uma terceira guerra mundial. Mas, humanamente falando, politicamente falando, né, nos conflitos no mundo da geopolítica, seria muito mais propenso uma terceira guerra mundial por causa de China e de Taiwan do que por causa de Rússia e de Ucrânia. Isso é para vocês entenderem a grande encrenca que o mundo está metido por causa de China e Taiwan. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, curioso porque na semana passada e até no início dessa semana eu venho gravando os vídeos de Mateus 24, nosso estudo da grande tribulação, e que a gente vai postando nos próximos dias no canal para vocês. E eu falei muito sobre isso, sobre as guerras e rumores de guerras, né? Guerras e rumores de guerras que nós já estamos vivenciando e que no período da grande tribulação eles vão começar a se intensificar. Então eu falei bastante sobre isso, tá? Eu recomendo vocês ficarem atentos aí no canal, porque a gente vai começar, a gente já postamos 2 e vamos continuar postando aí mais alguns da sequência de Mateus 24, tá? Fiquem ligadinhos. Mas bem interessante é que eu estava me lembrando que alguns anos atrás na faculdade, na cadeira de economia, o nosso professor de economia um dia chegou na classe, né, pra gente, pros alunos, e deu vários, ele disse, nós vamos fazer o trabalho do semestre, né, de economia, e ele deu lá várias opções para a gente escolher o tema do nosso trabalho, o assunto do nosso trabalho. Então, muitos temas envolvidos com a economia do Brasil, vários temas envolvidos com a economia do Brasil, a política no Brasil, e alguns temas que envolviam os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos. Então ele trouxe esses assuntos aí, né? A grande maioria dos assuntos eram sobre a economia do Brasil, política do Brasil e dos Estados Unidos. E tinha um outro assunto que era sobre a China, falar sobre a economia da China. Éramos uma turma aí de quase 40 e poucos
universitários, né, alunos, e eu fui a única que escolhi a China para falar dela, para falar da economia da China. Todos os meus colegas escolheram ou as situações do Brasil para falar do trabalho e alguns dos Estados Unidos, e eu fui a única que escolhi falar da economia da China, que logicamente envolve Taiwan. Então esse assunto eu sempre gostei muito de falar de China. Por que será que eu sempre gostei muito de falar de China? Porque eu sabe aquele ditado que diz que a gente não dá ponto sem nó? Então, eu nunca dei ponto sem nó. Nada do que eu sempre fiz, estudei, foge disso aqui. Foge da palavra de Deus. Eu sempre procurei na palavra de Deus aquilo que poderia acrescentar, ajudar a crescer no entendimento. E como a Bíblia fala de China, como a Bíblia fala que a China é um dos países que vai até o final na batalha do Armagedon, que vai enfrentar Israel, que vai enfrentar o anticristo e que vai querer enfrentar o próprio Deus. Então, e como Brasil, Estados Unidos, eu sei que, embora seja importante, mas eu sei que eles não vão estar aqui, porque o Brasil e Estados Unidos não aparecem na Bíblia, mas China sim, então eu uni o útil ao agradável. Então eu lembro que eu fiz esse trabalho sobre a China, e foi um trabalho assim excelente. Eu lembro que eu tirei a nota máxima e foi assunto de várias aulas. Foi um assunto muito legal, e por isso que agora tudo isso que está acontecendo na China é algo que eu tenho um pouco de entendimento, justamente porque nós cristãos, isso é para te entender o quanto e quanto existe vantagens em ser cristãos. Nós cristãos, se tu soubesse, tu que critica, tu que despreza, tu que despreza as escrituras, se as pessoas soubessem que os cristãos estão sempre um passo à frente do mundo todo, vocês teriam muito mais prazer em estudar isso aqui. Vocês teriam muito mais orgulho, até tu que é cristão, né? Aquele cristão Maria Mole, vocês teriam muito mais orgulho, muito mais prazer em estudar isso aqui, porque nós cristãos verdadeiros, a gente está sempre um passo à frente do mundo inteiro. Porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. A gente está na frente deles. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Nós sabemos. Nós sabemos porque nós temos aqui, profetizado na maior verdade. Quando as coisas acontecem no mundo todo, eu tô contando um pouquinho para vocês experiências próprias. Depois que eu tenho a minha meditação todo dia de manhã, a minha comunhão com Deus, eu vou ver as notícias, a minha mente deixa eu ver qual profecia está se cumprindo hoje. Gente, é assim. Eu vou ver as notícias para ver qual profecia bíblica está se cumprindo. Por quê? Porque a gente está sempre um passo à frente quando a gente conhece isso aqui. Enquanto é aquele ditado, né? Enquanto eles vão, a gente já foi e voltou. Porque a gente sabe, porque a Bíblia já profetizava pra gente tudo o que está acontecendo. Então eu vejo as notícias, eu digo, essa profecia está se cumprindo, essa profecia aqui que vai ligar essa aqui, esse acontecimento vai ligar esse acontecimento que vai levar para o período da grande tribulação e tal. Então a gente já sabe tudo. Então, como é bom ser cristão, como é bom. E tem gente que acha que ser cristão é ser burro, que ser cristão é ser ignorante. Burro e ignorante é quem pensa isso. Porque a gente está sempre um passo à frente. Sempre um passo. Claro, cristão de verdade, que se dedica a estudar, né? Porque tem cristão que só tem nome de cristão, né? Então, eu lembro que esse trabalho ficou marcado para mim. Então, eu tenho um pouco de entendimento dessa parte, dessa economia de China e Taiwan. Vou dar um resuminho aqui para vocês, mais ou menos, para a gente entrar no que a Bíblia diz. É só para vocês entenderem. A gente sempre ensina um pouquinho de contexto para a gente entrar na história, né? E a gente vai ver no final disso o que tudo isso tem a ver com as profecias bíblicas, o que está acontecendo, tá? Então, essa aqui é as últimas notícias do que vem acontecendo aí. Para quem não sabe, a China, esse país asiático, e existe do lado da China essa ilhazinha chamada Taiwan,
que essa ilha sempre foi muito, sempre essa ilha, tadinha, sabe aquela pessoa que tá sempre assim jogada pra cá e pra lá, e pra cá e pra cá, pra cá, pra lá? Então, essa ilha já foi da Espanha, essa ilha já foi da Holanda, essa ilha foi dada em pagamento pro Japão, tipo assim, uma dívida. Então, ó, te pago com a ilha de Taiwan. Então, resumindo, essa ilha pertencia ao Japão, e na Segunda Guerra Mundial ela foi... o Japão perde a guerra, né? O Japão perde, China é um dos ganhadores da guerra, então o Japão tem que devolver essa ilha que pertence à China, né? Então, são chineses e falam o mesmo idioma, só que o que acontece? Então, o Japão devolve essa ilha para a China, isso lá em 1945, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Só que dentro da própria China, da China comunista que a gente conhece hoje, de Xi Jinping, aquele país potentíssimo, né? E eu lembro que no meu trabalho, eu lembro que o professor ficou muito impressionado, porque eu afirmava para ele, eu dizia, e no trabalho eu dizia que a China, conforme estava caminhando e com o trabalho escravo e, né, mão de obra barata, a China seria a primeira potência mundial, porque a China e Estados Unidos hoje são primeira e segunda potência mundial, né? Então, na economia e armamentos, enfim. Só que, como eu conheço isso aqui, eu sei que os Estados Unidos vai desaparecer do mapa, então eu sempre falava, e de acordo com tudo que vinha acontecendo e pela estratégia da China, né, principalmente com a maior estratégia, o maior as na manga que eles têm, que é a mão de obra barata, praticamente escrava, eu afirmava no meu trabalho que a China seria a primeira, a primeira potência mundial na economia. E isso desencadeou muitos assuntos na aula e foi muito legal. Que legal aquelas aulas. Enfim, porque eu sei que a China vai até o final. Por isso que eu disse, não, a China vai até o final e ela vai ser a primeira em economia, em armamento. Por quê? Porque o exército que a Bíblia fala que vai ir contra Israel é o exército da China. Então eu afirmava isso e o professor dizia, mas como? Que tu tem tanta certeza? E eu falava, porque a Bíblia diz isso, sabe? Então aí, claro que, né, na aula nunca o pessoal quer ir pro lado da religião, enfim, porque para eles é religião, né? Mas enfim, mas muito legal. Então hoje, então o que estava acontecendo nessa época, né? Que a ilha de Taiwan voltou a pertencer à China. Havia uma guerra civil dentro dessa potência que é a China, né? Hoje havia uma guerra civil de dois líderes muito importantes, né? Mao Tse Tung e um outro líder. Mao Tse Tung, o líder comunista, né? Que queria uma China comunista, que é o que é hoje. E o outro líder queria uma China democrática, né? Queria uma China democrática. Então houve essa guerra civil, o presidente que estava perde, né? Mao Tse Tung ganha e cria ali, né, a China popular, né? É uma república popular da China comunista. E então o líder que queria uma China democrática foge junto com eles, foge para Taiwan, né, para essa ilha, foge para Taiwan, mas ele não vai sozinho, ele leva uma grande quantidade de pessoas intelectuais, inteligentes, pessoas do governo, pessoas capazes, e muita gente foi com ele, né? Muita gente capaz foi com ele. E lá, então, se criou aí esse novo governo, esse novo país de Taiwan, né? Com um governo diferente do governo da China, de Mao Tse Tung, e depois agora de Xi Jinping, a China comunista que a gente conhece. E então se cria esse novo país de Taiwan
com um governo independente, com um presidente, enfim, como se fosse outro país. Eles se dizem independentes. Mas para a China isso nunca foi uma realidade. Para a China, Taiwan pertence a eles. Então, para eles não existe isso. Taiwan é outro país. Não, eles pertencem à China. Mas Taiwan fala, não, nós somos a verdadeira China. Nós é que somos os chineses verdadeiros. Eles conquistaram o poder por um golpe. Eles conquistaram o poder por um golpe. Mao Tse Tung conquistou com um golpe. E nós é que somos os verdadeiros chineses. Nós não temos nada que ver com aquele lugar lá de comunista. Não, eles são ladrões. Nós é que somos os verdadeiros chineses. Então sempre foi isso. Então nessa época, a grande maioria dos países se aliaram a Taiwan. Para que eles reconheceram Taiwan como um país independente, como um país realmente totalmente desligado da China. Porém, vocês sabem, né, que o mundo político é essa tramóia, essa bagunça, por causa de alianças políticas, né, entre Estados Unidos e China, que tinham inimigos em comum. Então fizeram um acordo de que os Estados Unidos, com a ONU, reconheceriam a China, hoje a China de Xi Jinping, a comunista, como a única e verdadeira China. Então eles assumiram isso. Então hoje muitos países começaram a aderir, né, a se juntar com a ONU e com os Estados Unidos a defender a China comunista. E Taiwan acabou ficando lá como, né, os exiliados lá, né, os rebeldes que fugiram e que se desligaram, mas que pertencem, no final das contas, pertencem à China. Eles não são independentes. E claro que eles não aceitam isso, mas os Estados Unidos, embora tenha aceitado isso, né, que a China de Mao Tse Tung, na época, que hoje é de Xi Jinping, a comunista, é a única China, mas eles não tiraram o apoio que eles tinham para Taiwan. Eles continuaram apoiando economicamente, com armamento, com muito armamento, e eles são parceiros econômicos, e a gente já vai falar, porque a gente vai falar da economia, né, e do porquê tanto alvoroço entre esses conflitos que seria uma potente ameaça a uma terceira guerra mundial, né? Então, que lógico que não vai acontecer, né? E disso a gente pode estar muito seguro, muito tranquilo, por quê? A Bíblia fala, então a gente crê nisso aqui. Eles podem dizer o que eles quiserem, mas eu fico só de olho. Como é bom conhecer a Bíblia. Eu fico só de olho, fico só vendo os bobos. A terceira guerra mundial e não sei o que, não sei o que. Ai, tadinho, se eles soubessem. E armamento, e bomba atômica, e arsenal nuclear e tal. E eu fico só olhando. Se eles soubessem o que a gente sabe. Como é bom conhecer a Bíblia e tá sempre um passo à frente. Então, o que acontece? Essa é a história, mais ou menos, né? Entre essa rixa entre chineses de Xi Jinping, a potência, contra a ilhazinha de Taiwan, né? Nenhum dá o braço a torcer pro outro. Eles dizem que eles são independentes. Xi Jinping diz que a gente nem discute isso com eles são da China e deu e acabou. Então fica essa coisa assim, são parceiros econômicos, né? E a gente já vai ver o porquê da importância da ilhazinha de Taiwan, por que é tão importante. A gente já vai explicar, para quem não sabe, o foco. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem Taiwan, nada do que a gente vê por aí, começando desde de eletrodomésticos a toda a tecnologia que hoje a gente vê, inclusive esse celular que eu estou gravando, inclusive o teu celular, o teu computador, sem Taiwan não existe nada disso. Isso é só para vocês verem. E talvez tu vai dizer, Taiwan, que é isso? Com que se come isso? Né? Porque tem gente que não sabe nada, não entende nada, não sabe nem do que a gente tá falando. Taiwan? Que isso? Ah, lembrei, aquela etiqueta da minha roupa que diz Made in Taiwan.
né? A maioria das pessoas conhece Taiwan por causa da etiqueta da roupa que fala, né? Made in Taiwan. Pois é, esse Taiwan aí mesmo, que tu só conhece pelas etiquetas da roupa, pois é, sem esse Taiwan aí, não existe celular, meus caros, não existe eletrodomésticos. Vamos vendo a história, como o buraco é mais embaixo, a coisa é mais complicada do que parece, né? Então, isso é pra tu tá atento, tá ligado às coisas que tá acontecendo. Então, o que acontece? Nos últimos dias, tá aí nas mídias, na televisão, todo mundo tá vendo, né, que essa Nancy Pelosi aí, dos Estados Unidos, que é uma pessoa tão importante que, se o Biden morresse e se a vice dele também tivesse algum problema, ela seria a nova presidente dos Estados Unidos, né? Então, ela é presidente da Câmara. Existe uma independência muito grande, assim, essa autonomia muito grande do Congresso nos Estados Unidos com relação à Casa Branca, o presidente, enfim, os Estados Unidos, eles são muito a política deles é muito assim concreta, cada setor tem o seu setor e um respeita o outro, não é que nem aqui no Brasil, entendeu? Não é que nem aqui no Brasil, não é? Sabe, lá é tudo muito correto, por isso que existe justiça lá nos Estados Unidos, né? Por isso que as coisas andam lá, né? Então existe, é bem separado os poderes nos Estados Unidos e cada um tem a sua autonomia, mas embora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tá vendo aí nas mídias, inclusive, tô gravando esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram se eu ia falar sobre isso, porque muitas pessoas ligaram coisas que eu já falei em vídeos passados de últimas notícias de guerras, então, com relação à Bíblia, né, escatologia bíblica, então muita gente me perguntou se eu ia falar, então, e logicamente que sim, porque falar de China para mim é um assunto muito importante, muito mais do que Rússia e Ucrânia, embora a Rússia também seja um aliado de China até a batalha final, né? Então, biblicamente falando. Então, mas China é uma potência, né? Então, falar de China para mim é muito interessante. Então, o que acontece com essa visita dessa mulher lá, né? Uma visita completamente desnecessária. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa nos jornais, enfim. Uma visita completamente desnecessária, né? Ela fazendo uma visita lá na Ásia e não era para ela ir em Taiwan. Por quê? Porque justamente por causa dessa aliança que existe entre Estados Unidos e China, né? Já existe essa guerra quase fria entre os Estados Unidos, né? Não chega a ser uma guerra fria ainda, mas existe muitas essas ameaças, esses burburinhos de que, se tu fizer isso, eu faço isso, se tu fizer isso. Existe, gente, são as duas maiores potências do mundo, na economia, no poder militar, em tudo. É China e Estados Unidos, né? E eu vou dizer mais para vocês, Estados Unidos hoje é mais de nome. Eu particularmente acho que a China já superou Estados Unidos em tudo. É só no nome que ainda não. É só no nome. Estados Unidos sempre teve essa coisa de ser o policial do mundo, né? Proteger tudo, mas os Estados Unidos já deixou muito a desejar. Os Estados Unidos já tá quebrado, tá falido nesse sentido, porque os Estados Unidos já não é mais a potência econômica que sempre foi. A parceria com a China e a dívida que os Estados Unidos têm é muito grande. Então a China foi tomando posse, ela começou pelas beiradinhas e foi indo e chegou a ser, digamos assim, a segunda potência. Mas na verdade a China já é a primeira e vai continuar sendo a primeira, porque os Estados Unidos infelizmente vai só definhar, só cair. Por quê? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala da China. A Bíblia não fala dos Estados Unidos. Então, e tudo que a gente está vendo, né, acontecer, as bagunças todas nos Estados Unidos, enfim. A economia nunca mais foi a mesma, né, com todos os golpes e todos os problemas imobiliários, enfim, dos Estados Unidos. E não adianta, os Estados Unidos vai perder o posto dele.
Então, sempre houve esse conflito entre China e Estados Unidos. E existe esse grande problema entre China e Taiwan. E China sempre deixou bem claro, Estados Unidos não mexe aqui. Como Rússia, como Vladimir Putin falava a mesma coisa. Não se metam com a Rússia e Ucrânia, Crimeia, não se metam, porque se meter aqui, União Europeia, OTAN, Estados Unidos, se meter aqui eu vou atacar. E eles cumpriram, eles fizeram, os Estados Unidos sempre assim, ai, como quem não quer nada, porque eles ainda acreditam que eles são os donos do mundo. É isso, os Estados Unidos acreditam tanto naquilo que eles já foram, porque eles realmente já foram a primeira potência em economia, em petróleo, em armamento, em exército, e eles sempre foram a potência, mas não é mais. Eles perderam isso, só que eles continuam com o nome, eles acreditam nisso e eles querem continuar demonstrando nós somos Estados Unidos e aqui ninguém se mete. Nós somos os protetores, nós isso, nós aquilo. Eles continuam vivendo de obras do passado, que nem a igreja lá lá de Apocalipse que fala, né? Vocês vivem das obras do passado. O brilho de vocês é das obras do passado. Vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. A gente pode aplicar isso aos Estados Unidos. Estados Unidos vive da glória do passado. Tem nome de que estão vivos, mas estão mortos. E a China tá cada vez mais ressurgindo, nascendo e se reinventando. Então a China sempre deixou claro, não se mete aqui. Não se mete aqui nas minhas encrencas com Taiwan. Não se mete aqui. Porque daí vocês vão ter consequências. E aí vai essa mulher, né? E vai lá, na visita dela na Ásia, e diz, não, eu vou ir lá em Taiwan. Claro, né? Ela é totalmente anticomunista, ela é totalmente anti-China de Xi Jinping. Né? Ela sempre foi uma ativista, sempre foi contra o sistema de governo da China. Então ela sempre foi a favor de Taiwan. Então realmente Xi Jinping viu isso como uma afronta, como uma provocação. É o que realmente estão falando e realmente foi uma afronta. Ela ir lá, ela não tinha que ter ido. Foi besteira, não tinha necessidade de ir lá. Embora ela diga, não, eu vim aqui só né, só faltou dizer uma visita de cortesia, só faltou dizer isso, né? Mas tem muita coisa por detrás de tudo isso. E aí Biden, por outro lado, Gagazinho lá do outro lado, não, eu falei pra ela não ir, não, eu não tenho nada que ver com isso. Ah, gente, para, tudo bem, é o que eu falei. Os poderes nos Estados Unidos, eles têm uma grande autonomia. O Congresso nos Estados Unidos tem uma grande autonomia, né? Como assim? Eles não se envolvem muito, né? Se respeitam, existe um respeito entre os poderes nos Estados Unidos, completamente diferente daqui do Brasil, como eu falei. Só que o que acontece? Não é uma coisa simples assim, pro Biden dizer assim, eu não sabia de nada, ou melhor, né, eu não sabia, não era pra ela ir, eu falei que não era pra ir. Não, gente. Vocês lembram quando eu falei pra vocês que agora a gente vai começar a entrar mais biblicamente falando? Lembra que eu falei pra vocês que todo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, isso aí já estava tudo determinado? Já estava tudo planejado. A gente nunca pode esquecer que existe uma agenda global. Existe um calendário global, da elite global, dos poderosos, dos políticos e banqueiros, os donos do mundo de verdade, os que mandam com esse aqui, os aliados do anticristo, filhos de Satanás, nesse sentido. Então, existe um
um reloginho da agenda global fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele tá andando. E ele tá andando e ele precisa se cumprir. Então nada que acontece é por acaso. Nada é, ai não, foi sem querer, não, eu não sabia, não, eu disse que não precisava, eu disse que não era pra ir, não. Ninguém nem acredita, porque é impossível que isso seja verdade. Por quê? Porque existe uma agenda global em andamento. E desde antes de estourar, agora esses rumores de guerras, esses burbúrios aí entre China e Taiwan e os Estados Unidos se envolvendo, que ele vai defender Taiwan, caso houver algum confronto, quando começou a guerra na Ucrânia e Rússia, já havia comentários de uma possível invasão da China ao Taiwan, como a Rússia estava invadindo a Ucrânia. Isso aí desde quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, alguns meses atrás. Já havia um burburinho. E aí, que assim, coincidência, né? Agora que está esse conflito lá na Rússia e Ucrânia, que não termina e não vai terminar, até os dois se aliarem, né? Porque a Rússia vai ganhar, lógico, até dominar tudo, porque a gente sabe que a batalha de Gog e Magog, Ucrânia e Rússia vão aliados contra Israel. Então isso tudo tá na Bíblia, então a gente sabe. Então já havia esse boato por detrás dos corredores que China poderia fazer o mesmo que Rússia invadindo Taiwan. E agora, de repente, se já havia esses rumores por detrás das cortinas, nos bastidores, como que essa mulher tão poderosa dos Estados Unidos vai lá e se mete na boca do lobo, no sentido de que ela sabia que ela não podia fazer aquilo ali, porque isso seria potencializar essa possível invasão da China em Taiwan. Então eu pergunto pra vocês, ela foi como uma visita de cortesia, vim aqui tomar um café com o Xing Ling Ling do Taiwan? Não, gente, isso foi tudo de propósito. Tudo de propósito. Por quê, meus amores? Por quê? Por que que tudo isso está armado? Tudo isso é de propósito. Eles querem guerra. É isso que vocês precisam entender. O mundo quer guerra. Os poderosos deste mundo querem guerra. E por que que eles querem guerra? Porque eles estão seguindo uma agenda global. Porque eles estão seguindo a agenda global, humanamente falando deles, que nada mais é do que essa agenda aqui, que tem que se cumprir, que são as profecias bíblicas. Eles precisam acelerar as coisas. Então nada disso foi por acaso. A ida dessa mulher lá foi de propósito. Foi de propósito para começar esse conflito, para começar esses burburinhos. Para que logo China invada Taiwan e diga, tá vendo? Foi porque ela veio aqui meter o bedelho. E a gente tá vendo aí já os armamentos, a China já começou a responder em sanções contra a própria Taiwan, impedindo, cortando aí importação e exportação de produtos. Já vimos aí sanções contra os Estados Unidos, contra a própria Pelosi em sanções contra ela também. Enfim, tá começando rumores de guerra, alvoroços, tumultos, protestos, como vocês vão ver nos vídeos que eu gravei, que a gente vai postar durante a semana. A gente falou bastante sobre isso. Então tudo isso é uma armação, gente, como foi Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque tem que acontecer, e é só os primeiros. Só que por que esse confronto entre China e Taiwan é importante para os Estados Unidos? Porque se China invadisse Taiwan agora, prejudicaria muito a economia da China, o que seria importante para os Estados Unidos, para eles se sentirem mais firmes no posto deles de primeiro na economia mundial. Se a China enfrenta Taiwan agora, eles vão ter um sério problema econômico. Então isso sustentaria os Estados Unidos por mais algum tempo como o primeiro na linha de batalha, entendeu? O poderoso do mundo, como ele se acha que é ainda, né? Então
seria uma grande vantagem para os Estados Unidos hoje, digamos assim, embora eles digam que não, né, na frente, mas por detrás todas as estratégias políticas. Portanto, vocês acreditam em político? Porque o político fala uma coisa pela frente, mas tudo é o contrário, né? Então é a mesma coisa, ainda mais, né, ainda mais tratando da economia do mundo, né? De potências como Estados Unidos e China. Então é tudo muito sério, gente, e sobretudo tudo muito espiritual. Então já começaram as sanções, já começaram os treinamentos de mísseis e de bomba aéreo, exército, marinha, aeronáutica, mísseis, até Japão já respingou lá também. Já respingou até no Japão os treinamentos da China, e tudo isso vocês acham que é para quê? Já uma preparação para a Terceira Guerra Mundial verdadeira, que é a batalha do Armagedon final, que é contra Cristo, contra Israel e contra o próprio anticristo, né? Então, tudo isso é espiritual. Agora, por que é tão arriscado esses confrontos com Taiwan? Porque hoje, meus amores, Taiwan é o maior fornecedor do mundo de chips. Sabe a marca da besta, que muitos acreditam que vai ser um chip, né, na mão ou na testa? Se realmente for um chip, como muitos acreditamos que vai ser, esse chip vai ser construído por Taiwan. Ele vai ser produzido por Taiwan, porque Taiwan hoje é o maior produtor, modo de falar assim, né? Produtor parece que é produtor da agrícola, né? Mas é a maior produção de chips, mundialmente falando, que exporta para o mundo global, é Taiwan. Taiwan exporta chips para o mundo todo. O chip que vai no nosso celular, o chip que vai na nossa geladeira, o chip que vai na nossa máquina, o chip que vai no nosso computador. Tudo isso vem de lá. Tudo isso vem de lá. Toda essa produção de tecnologia vem de Taiwan. Então a economia de Taiwan gira em torno disso, da produção de chips. Então, se não tem Taiwan, se não tem a mão de obra barata lá em Taiwan que produz, que trabalha nisso, não tem equipamento eletrônico e não tem marca da besta. É mais ou menos isso, gente. Então, Taiwan é uma ilhazinha pequena, mas de grande importância para a economia do mundo, de grande importância para a tecnologia do mundo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo, tá? Não é pouca coisa o que está acontecendo no mundo com China e com Taiwan. Pode acontecer, sim, talvez não agora, mas sem dúvidas futuramente, mas claro, no futuro não muito longe, porque vocês sabem que a única coisa que a gente não tem é tempo, e eles sabem disso, a agenda global sabe disso. Então não no futuro muito longe, com certeza a China invade Taiwan e assume o que é deles, correndo todos os riscos de ter a sua economia abalada, mas ao mesmo tempo que eles sabem disso, que pode prejudicar a economia, mas por outro lado, a China sabe que tem todos os aliados, inclusive a Rússia, né? Porque existe umas alianças satânicas, né? Que a gente usa a expressão, as alianças satânicas com Rússia, China, Irã, Síria. Então existe muitos poderosos aliados da China, né? Então, enfim, tudo isso remete para as profecias do fim dos tempos, tá? Tudo isso que está acontecendo remete para lá. Por quê, meus amores? Porque nós estamos vivendo os últimos segundos neste mundo. Pouco tempo nos resta aqui. E eu não tô nem falando agora de arrebatamento da igreja, porque a igreja, a gente tá vivendo assim, eu nem sei por que o arrebatamento da igreja não aconteceu ainda. Modo de dizer, eu sei
Que é porque ainda tem filhos de Deus que não ouviram o verdadeiro evangelho. E é preciso, né? É preciso acabar o tempo dos gentios, de os gentios, dos filhos de Deus que estão dentre os gentios, se ouvir o evangelho para serem salvos, porque esses que vão ser arrebatados. Então eu sei que é por isso, mas é a maneira de dizer. Eu não sei nem por que ainda a gente não foi arrebatado, porque tudo já está pronto para acontecer, né? Todo o cenário profético, todas as peças desse jogo de xadrez já estão nas suas localizações, postas no seu lugar. E inicia a batalha, inicia a guerra. Só que precisa que o anticristo apareça para dar o pontapé inicial. E para isso a igreja tem que subir. Então, o cenário profético tá escancarado, tá posto aí. Os países que a Bíblia profetiza, que vão até o final, vamos lá, o pouco que vocês assistem de notícia, mas vocês podem ouvir, se vocês ligar a internet, vocês ligar a televisão, vocês vão ouvir falar dos países que a Bíblia falava. Vamos lá, Rússia, China, Índia, Japão, Israel, Irã, Síria, Turquia, Egito, árabes. Eu desafio vocês a assistir uma notícia por dia que vocês não vão ouvir falar de algum desses países. Os protagonistas finais, das guerras finais, estão aparecendo todos os dias dentro das nossas casas, através das notícias, através da internet, através da televisão. Estes países são os países. Cadê os Estados Unidos? Não aparece. E o Brasil? Menos. Alguns países da Europa, Itália, com o Vaticano, é claro que o Papa vai sempre aparecer. Tu pode ver, o Papa não sai das notícias, o Vaticano não sai das notícias. França, Alemanha, países que vão estar potencialmente indo para o final, mas principalmente países do Oriente Médio, né? Alguns da Europa, os mais potentes, Rússia, Alemanha, França, Itália, por causa do Vaticano, do Papa, da Igreja Católica, e os países do Oriente Médio. Pode ver, vocês ligar a televisão, vocês vão ouvir falar desses nomes. Turquia e Egito agora, então, Síria. Gente, é uma aliança satânica. E tudo profetizado aqui. Líbia. Agora hoje, vocês estão vendo? Mais um acontecimento. Iraque. Israel e Gaza começaram seus conflitos. Israel ataca Gaza para eliminar algumas pessoas líderes, né, de radicais, de terroristas. Então, Israel ataca. Gaza já disse que vai contra-atacar. Essa semana a notícia, que eu já havia falado isso para vocês, e eu venho falando isso há anos. Todos os meus estudos que eu faço do Apocalipse, quando eu falo de geopolítica, eu falo. Gog e Magog, Rússia, o foco deles é atacar Israel. E daí as pessoas, mas por quê? O que tem a ver Rússia com Israel? Calma, vai chegar um tempo em que Rússia vai perder a carta que eles têm na manga para Israel. E qual é a carta que hoje a Rússia tem nas mãos contra toda a Europa? O gás. A Rússia se esconde hoje com aquela arrogância, com aquele poderio todo de trás do gás. Por quê? Porque ele fala, se a Europa não cair de joelhos aos meus pés, eu fecho a torneirinha do gás para a Europa. E é o que ele estava fazendo, e é o que ele vem fazendo depois desse conflito com a Ucrânia. Mas e daí que alguns anos atrás se descobre gás natural em Israel? Agora, o que aconteceu na última semana, o que eu falei alguns anos atrás nos meus estudos de geopolítica com relação às coisas do fim? Israel vai vender gás para a Europa. E aí vai ser o estopim, o motivo que todo mundo queria saber, mas por que Rússia vai atacar Israel?
Em primeiro lugar, o motivo é espiritual, e a gente sabe, está profetizado aqui, mas precisava de um motivo físico, que mexa com dinheiro, para ter aquela coisa, foi por isso, porque eles não admitem que é espiritual. Então era necessário acontecer alguma coisa, e daí o que acontece? Israel descobre gás natural. E agora o que aconteceu essa semana? Israel fechou acordo com a Europa de vender gás para a Europa, e daí Putin, que tinha todo o poder do gás na mão, a carta debaixo da manga, eles têm que se ajoelhar para mim, porque senão eles vão morrer de frio congelado, sem gás. Aí Israel chega e fala, não, eu vendo para vocês. Aí o que vocês acham que Putin vai fazer? O que Gog vai fazer? Vai se preparar para atacar Israel. Aí tá aí o motivo pelo qual a guerra de Gog e Magog, que Putin, Gog vai juntar todas aquelas nações, que inclusive a Ucrânia vai estar com ele, para ir contra Israel. Por quê? Por causa do gás. Então, tudo isso está acontecendo essa semana. Se tu for olhar nas notícias, é o que tu vai ver. E tudo isso estava profetizado aqui que aconteceria. Então os conflitos estão acontecendo, meus amores. Tudo está acontecendo, tudo está caminhando para o fim. O cenário, eu repito, o cenário profético está no tabuleiro de xadrez, as peças estão colocadas. É só começar o start. E o start vai começar quando? Quando o anticristo surgir. E para isso tem que estar um caos tudo isso. E é para onde a gente está caminhando. O mundo está caminhando para um caos da economia, a fome, a miséria. Inflações, a Argentina é uma inflação terrível. Gente, a Argentina é uma inflação de 90%. O que vai acontecer com a Argentina nos próximos meses, no próximo ano? Se a nossa inflação no Brasil já é aí um 7, um 8, um 10%, e a gente já está vendo aí que a gente não tem mais, né, as condições, está ficando cada vez mais difíceis de compra, de aquisição, comida. Agora vocês imaginam uma inflação de 90%, 70%, 80%, 90% na Argentina. Quebra, faliu, fechou, acabou. Outra Venezuela. E é isso que eles querem. É isso que eles querem. E é isso que eles vão fazer. E é isso que vai acontecer. Porque tudo isso estava profetizado. Do caos surge a paz. Esse é o lema da maçonaria. Esse é o lema dos poderosos do mundo. Esse é o lema, inclusive, dos muçulmanos. O Mahdi deles, o Messias deles, vai surgir no meio de um caos, que é o Messias deles, né? O Mahdi, que para os judeus é o Messias, mas que para nós cristãos é o anticristo. Então, o lema deles, do meio do caos, surge a salvação, surge um Salvador. E é isso que eles querem, quebrar tudo. E por isso todos esses conflitos, tudo isso para deixar as pessoas com medo. O medo de fazer negócios futuros, né? Porque pode ver, acontece uma coisinha num país, pronto, a bolsa já cai, a bolsa já fecha, como é que chama? Os investidores já ficam com medo. Não vamos investir agora, vamos esperar. Porque isso tudo vai gerando um medo em massa, um medo na população, sabe? E é bom que as pessoas tenham medo. É bom que as pessoas vivam amedrontadas, preocupadas, angustiadas. E o que vai acontecer? Tal. E quanto mais caos, e quanto mais medo, e quanto mais tudo que eles puderem fazer para ter o controle das pessoas, melhor. Por quê? Porque daí quando o anticristo surgir, ele vai conseguir enganar todos com a lábia dele de solucionador dos problemas. Então, meus amores, nada do que acontece é por acaso. Nada, nem o conflito entre Rússia e Ucrânia foi por acaso, tudo isso já estava planejado, tem um objetivo que desemboca nas profecias bíblicas no final. Agora China e Taiwan, sem contar os conflitos da China e com Japão, com outras ilhas, incluindo a Filipinas, né? Então tudo isso já existe uma briga de anos de China e Japão, das ilhas, das Filipinas e umas outras ilhazinhas que tem ali, que eles é minha, não é minha, é minha. Então,
Muita coisa vai acontecer, gente, daqui pra frente. Sem falar de Coreia do Norte, do Kim Jong. Vamos ficar ligadinho nas notícias, tá? Vamos ficar ligadinho nas notícias, mas sobretudo nisso aqui. Se tu conhece isso aqui, tu vai estar sempre um passo à frente. E tu não vai ser enganado, tu vai saber exatamente o que tá acontecendo. Eu vou fazer, é o que eu falei pra vocês, eu acordo de manhã e digo, vou ver que profecia está se cumprindo hoje. E aí eu vou lá e digo, tá se cumprindo essa aqui. Então, quando tu conhece a Bíblia, tu estuda, tu medita, tu não fica perdendo tempo com bobagem, com rede social, preocupada, porque eu vou comer isso, porque eu vou fazer aquilo, eu vou, ficar só se preocupada com o teu umbiguinho, com a tua vidinha, Não, gente, vamos começar a pensar com cabeça de gente inteligente, com cabeça de gente que pensa. Sai, com o ditado corriqueiro, sai da caixa, começa a pensar com a mente de Deus, começa a pensar com aquilo que a Bíblia ensinou. As coisas vão ficar feias, principalmente para quem ficar aqui depois do arrebatamento, na grande tribulação. E vai ser a maioria. A grande maioria do mundo vai ficar. Porque hoje desprezam as verdades das Escrituras, desprezam o Evangelho, desprezam a Cristo. Então, pelo menos, se tu conhecer um pouco da história, tu saber um pouco, pelo menos tu não vai estar tão ignorante no período da grande tribulação. A gente quer que vocês fiquem? Claro que não, por isso que a gente está aqui, gritando, que às vezes a voz nem sai da aflição de querer ensinar a verdade para vocês. Gritando literalmente, como Elias no deserto, gritando a verdade do Evangelho para vocês, alertando vocês que o tempo chegou, o tempo final chegou, mas as pessoas não querem entender. Então, pelo menos, seria inteligente da tua parte saber, entender um pouquinho da economia e dos acontecimentos para saber o que vai acontecer no período da grande tribulação. Porque se tu ficar para trás, pelo menos tu vai ter uma ideia, tu não vai estar tão ignorante. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, porque o nosso papel aqui é falar, o nosso papel aqui é ensinar, expor, mostrar que isso aqui se cumpre todos os dias. Todos os dias tu ouve falar da Bíblia na tua televisão, no teu celular, na tua internet. Todos os dias. Todos os dias tu ouve falar disso aqui. Mas tu tá tão cego, tão ignorante, que tu não consegue assimilar que tudo que tá profetizado aqui é o que tá hoje anunciando na tua televisão. E a nossa intenção, a nossa obrigação aqui é ensinar e falar essas verdades para vocês e orar para que o Espírito Santo convença, porque convencer a gente não pode, só Ele. Mas essa é a nossa esperança, por isso que a gente prega, por isso que a gente ensina. Então, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, tá bom? E fica ligado nos próximos vídeos da grande tribulação que a gente já vai começar a colocar no canal a partir dessa semana, tá? Já estão gravados e só estamos editando para já ir colocando aí, tá bom? Pra gente ficar mais atento com os últimos sinais, os últimos acontecimentos antes da vinda do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.